18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7, seguindo a programação da Mix. Vamos agora para o programa 18 horas. Boa noite, equipe do 18 horas. Boa noite, Cid Soares. E tá só começando, vamos juntos aí até 19 horas. E claro, a gente já te convida também a fazer aquela participação pelo 994-887592, que inclusive nós temos até ingresso para cinema hoje, né, Karine? Temos sim, senhor. É o seguinte, gente. Já sabe como é que funciona. A primeira pessoa que parar agora aqui na porta da rádio... Rápido e simples. Rápido e simples. Aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, leva como cortesia, porque você é um ouvinte especial, um par de ingressos de cinema do grupo UCI, ok? Combinado? Primeira pessoa que parar agora aqui na Rádio Mix leva esse mimo, par de ingressos. Perfeito. E lembrando que a sua participação, é claro, como o Cid falou, é sempre muito bem-vinda pelo WhatsApp 994-887592 ou também para você que nos acompanha ao vivo na live do YouTube. Participe com a gente. 18 horas. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Manifestação de profissionais da educação é respondido com violência pelo governo Wilson Lima. Os profissionais da educação do Amazonas cobrando reajuste da database. Operação da Polícia Federal liberta mais de 70 garimpeiros trabalhando em situação análoga à escravidão. O deputado federal Alberto Neto, pré-candidato à Prefeitura de Manaus, é acusado de propaganda antecipada. 18 horas. Esses e outros destaques a partir de agora, aqui no programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 30 de abril e o ano é 2024. 18 horas. Olha, a Polícia Militar do governo Wilson Lima reprimiu com violência a manifestação dos professores em frente à sede do governo na Avenida Brasil, na Compensa. A reivindicação era sobre o pagamento da database e reajuste de 20%. Cid, a repressão foi pesada mesmo, tá? 8 viaturas e 30 policiais foram deslocados para tentar impedir que os trabalhadores da educação se manifestassem. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, a professora Ana Cristina Rodrigues, chegou a ser empurrada por um policial quando ela estava tentando defender um manifestante que estava sendo ameaçado de prisão. Pois é, o clima foi tenso. Em alguns momentos, os manifestantes fecharam a rua e pararam o trânsito. Numa dessas, a polícia, de Wilson Lima partiu para cima dos trabalhadores para impedir a paralisação e ameaçou algemar um professor. Bom, quem tem mais detalhes a respeito dessa repressão da polícia contra os professores do estado do Amazonas é a repórter Nathalie Moraes, que está ao vivo aqui com a gente. Boa noite, Nathalie. Então, como é que terminou essa manifestação lá na frente da sede do governo do estado? Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, foi uma confusão generalizada, já que a gente pode dizer assim, já que os professores estavam manifestando de forma pacífica e mais de 30 policiais militares foram colocados para conter. Agora a gente não sabe conter o quê, né? Já que os professores, em momento algum, Karime, eles ameaçaram invadir a sede do governo, ameaçaram qualquer situação a gente sabe, né, de violência. Esses profissionais fazem manifestação pacífica, geralmente. Eles estão ali reivindicando o database, pagamento de salários, coisas assim, não é? Na verdade, eles estavam na frente ali da sede do governo realmente pedindo um diálogo, já que eles estão, há muito tempo tentando conversar aí com o secretário de Educação, com o governador Wilson Lima, e nada disso tem acontecido. E aí, o que aconteceu? Na manhã desta terça-feira, os professores que estavam manifestando ali na Avenida Brasil, no bairro da Compensa 2, em frente à sede do governo, eles foram recebidos por 8 viaturas da Polícia Militar e mais de 30 policiais que tentavam impedir ali que os trabalhadores da educação se manifestassem. Esse ato, ele já tinha sido convocado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação pelas redes sociais, É um ato onde o Sintem vinha tentando mobilizar o maior número possível de professores. Era um ato já anunciado. O governo sabia que os professores estariam ali hoje e por isso fez uso da força policial na tentativa realmente de calar esses servidores, esses profissionais de educação. Só que
que por lá, Karime, né, em alguns momentos, de forma pacífica, esses professores, esses profissionais da educação, eles fecharam a rua, né? Eles fecharam ali o trânsito. E aí, numa dessas vezes, a polícia acabou partindo ali para cima dos trabalhadores para tentar impedir essa situação. Inclusive, né, um professor foi ameaçado de ser preso, o policial tentou algemar ali o professor. Foi nesse momento que a presidente do Sinteam, a professora Ana Cristina Rodrigues, se meteu e foi ali empurrada também por um policial militar. E aí, durante essa manifestação, no carro de som, os professores, eles denunciaram várias situações que eles vêm vivenciando nesses últimos 4 anos, nesses últimos 6 anos, a gente pode dizer assim. De gestão Wilson Lima. De gestão Wilson Lima. O que eles reclamaram, Karime, né? Que os ar-condicionados não funcionam, né? As condições dentro das salas de aula realmente são precárias. As escolas estão muito sujas. Isso porque a gente sabe, não é de hoje que as empresas terceirizadas que acabam trabalhando, fazendo a manutenção nas escolas, elas estão sem receber seus pagamentos. E aí, com isso, quem sofre são as nossas crianças, são os nossos estudantes e, claro, esses profissionais que estão dentro das escolas, e as escolas estão sujas. E eles argumentavam justamente isso, que as escolas estão sujas porque o governo do Amazonas não paga os trabalhadores e os auxiliares, né, de serviços gerais. E aí eles falaram também sobre a falta de livros, já que os livros não são renovados, já faz muito tempo que esses alunos não recebem livros novos, os alunos estão estudando com livros velhos. E aí eles falaram que até mesmo o pincel, imagina, um professor antigamente, no nosso giz, tempo, né? Era giz no quadro negro. Agora mas hoje em dia são os pincéis, né, que os professores precisam ter ali em mãos para escrever, para passar a aula para os alunos. E infelizmente eles estão tendo que tirar do próprio bolso. Daí a gente não sabe por que quando tem índices, rankings a respeito da educação, o Amazonas está sempre lá embaixo, piorando a cada ano que passa. É óbvio, gente, não tem como ficar bom. Não tem como o professor trabalhar direito ou como o aluno aprender de uma forma digna, não há como. Agora, Karime, né, dessas denúncias, né, acompanhando ali a manifestação, um dos pontos que para mim foram mais relevantes foi o ponto em que eles denunciaram sobre a merenda escolar. Já que, segundo, né, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, os estudantes só têm comida hoje nas terças e quintas-feiras. Já na segunda e sexta, a merenda é bolacha com suco. Meu Deus. E aí, assim, essa é uma situação preocupante, já que a gente sabe, né, que em meio ao índice de pobreza, de desemprego aqui na nossa região, muitas crianças, muitos adolescentes vão para a escola e aquela refeição é a única refeição que ele realmente tem. Contando com essa refeição. E cadê toda aquela lei, toda aquela questão dos produtores, da produção familiar, para justamente serem usadas na merenda das escolas? Cadê isso tudo, gente? Não existe, não está funcionando, como pode? Pois é, e além de todas essas reivindicações que eu falei, né, Karime, eles também pedem o reajuste salarial de 20% e a data base dos servidores da SEDUC, que era para eles terem recebido lá no dia 1º de março, e essa data base é um direito garantido por lei, e até agora eles não receberam nada disso. E aí a gente conversou com a professora Ana Cristina, ela que inclusive, né, sofreu aí esse empurrão, ela que é a diretora-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui no Amazonas. Vamos conferir. Hoje estivemos em frente à sede do governo em um ato da nossa campanha salarial. Estamos buscando o diálogo com o nosso empregador, mas que infelizmente nos recebe com força policial. Foram 9 viaturas e 30 policiais que em determinado momento ameaçaram algemar um trabalhador. E inclusive eu fui empurrada por um deles. É lamentável isso. Nós estamos apenas buscando de forma pacífica o cumprimento das leis. Estamos buscando melhoria, inclusive, na estrutura física das escolas, melhoria e melhores condições de trabalho na nossa sala de aula. Claro que o salário fala mais alto, mas também buscamos não só os nossos direitos, mas o direito também dos nossos alunos. 18 horas.
Karime, Cid, ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala da professora Ana Cristina, ela que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui no Amazonas. Karime, lamentável essa situação que aconteceu demais, hoje, e por fim eles não foram ouvidos por ninguém, não conseguiram ter um encontro com o governador, nem com o secretário de Educação. Infelizmente, a única resposta que eles tiveram foi essa agressão, vamos dizer assim, por parte das forças de segurança aqui do nosso estado. Karime, Cid, boa noite. Obrigada, Nathalie, pelas informações. É o que dizer, né, gente? Como é que um governador, como é que pode esse quadro? Ele manda reprimir uma manifestação pacífica. Gente, manifestação de professores, é a tia. São os professores que estão lá. Isso é inaceitável. Ali são trabalhadores, são pais e mães de famílias que estão reivindicando um direito deles, que é reposição salarial. Ninguém ali era uma ameaça, como a Nathalie estava falando, ninguém ali estava ameaçando nada, eles estavam querendo uma audiência, eles estavam querendo um diálogo com o governo do estado. Agora, colocar a polícia para reprimir os professores mostra o quanto o governador está despreparado para qualquer tipo de diálogo real, verdadeiro, com algum segmento de trabalhador, e quanto ele despreza a educação, porque só pode ser isso. Gente, né, direciona toda essa força policial para outro lugar, porque imagina, destacar 8 viaturas, 30 policiais para uma manifestação de professores, está meio desmedida essa força, não é, Cid? Isso é algo inaceitável, né? O Karime, o governador Wilson Lima era que sentar com os professores, negociar, expor a situação financeira do estado e dizer, né, o que pode, o que não pode fazer, resolver, dar uma solução para esse problema. Não dá para ignorar uma classe tão importante. Não receber sequer para conversa já é um erro. Bem, agora mandar reprimir a manifestação pacífica, aí já é inaceitável, reprovável sobre todos os aspectos. 18 horas. Olha, agora 6 horas e 12 minutos em Manaus, teve uma mega operação da Polícia Federal que libertou mais de 70 garimpeiros que trabalhavam em condições degradantes e equiparados à escravidão. A operação foi na sexta-feira, mas só hoje as informações do que aconteceu ali foram divulgadas. Exato, Cid. Eles foram encontrados, né, esses garimpeiros, numa área de garimpo ilegal na cidade de Maués, a 267 quilômetros de Manaus. Bom, a operação chamada de mineração obscura foi deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho. Bom, o repórter André Meirelles está acompanhando esse caso, trouxe as informações pra gente, né, André? Boa noite, André. Então, a investigação aponta que o local tratava-se mesmo de um dos garimpos aí mais lucrativos de toda a América Latina, com uma produção diária superior a 6 quilos de ouro. Conta pra gente, André, boa noite. Muito boa noite, Cid Soares, boa noite, Karime Leão, boa noite a você, ouvinte. Isso mesmo, as informações da Polícia Federal, um dos garimpos mais lucrativos de toda a América Latina. A produção diária passava aí dos 6 quilos de ouro por dia, e analisando aqui, 1 quilo de ouro está custando em torno de 316 reais, né, o que dá aí quase 2 mil reais, né, ou seja, era bastante lucrativo, segundo informações da polícia. E lá nesse local, o garimpo era realizado na modalidade de poço, onde os funcionários tinham que operar no subsolo. Além disso, não possuíam qualquer equipamento de proteção individual. Os garimpeiros tinham vínculo identificado como servidão por dívida, né? A Polícia Federal aponta ainda que os alojamentos que eram disponibilizados para moradia eram precários e alguns feitos de pedaços de troncos cobertos por lona, né? Aquelas lonas plásticas. E ainda no garimpo, a Polícia Federal apreendeu um caderno que tinha anotações. Essas anotações são supostas compras realizadas pelos trabalhadores. Essa ação, que foi uma ação conjunta, segundo informações da Polícia Federal, tem como foco não apenas coibir essas atividades ilegais, mas também proteger aí os direitos dos trabalhadores e, além disso, preservar o meio ambiente, né? Os responsáveis pela prática ilegal
ilegal serão responsabilizados conforme a lei brasileira e os trabalhadores receberão aí assistência social. E a gente fala dessa lei que tem aqui no Brasil, embora essa lei seja uma referência no combate à escravidão moderna, casos de trabalhadores resgatados parecido com essa situação aconteceram aí, vem acontecendo, né, nos últimos anos, né? Esse não é um caso isolado, já aconteceu outros casos parecidos como esse. Inclusive o artigo 149 do Código Penal determina prisão de 2 a 8 anos e multa pela violência causada à pessoa submetida a trabalho análogo à escravidão. Inclusive eu conversei com o advogado criminalista, que é o Alexandre Torres. Ele vai trazer pra gente mais informações aí sobre esse Código Penal. Vamos conferir. O Código Penal, ele traz a figura do trabalho escravo e análogo à escravidão no artigo 149. É uma pena de 2 a 8 anos, que na minha opinião jurídica, ela não tem tanta repercussão. A penalidade, ela não é tão grave assim para quem exerce esse tipo de crime. Então, se esse crime do artigo 149 for somado a um crime de organização criminosa, associação criminosa, a pena aumenta um pouquinho mais e aí sim, de fato, começa a ter uma relevância jurídica penal maior. 18 horas. Então tá aí, ouvintes, Karime e Cid, a gente conferiu a fala do advogado Alexandre Torres, que vai também explicar agora sobre os danos morais, né, que é causado aí a pessoa vítima dessa situação, né, análogo à escravidão. Ele vai explicar agora pra gente que, inclusive, os responsáveis por essa situação podem pagar indenização a essas pessoas que estão sofrendo com a escravidão. Vamos conferir. Essa pessoa que é escravizada, ela possui todos aqueles direitos previstos na CLT, ela pode receber, ela pode ter ali a sua rescisão indireta, né, feita judicialmente e sem prejuízo também de um arbitramento no valor de danos morais, tá? Um valor de danos morais aí, especificamente para reparar esse dano, tendo em vista que isso é uma violação grave de direitos humanos. 18 horas. Muito bem, Karime, Cid e ouvintes, a gente ouviu a fala do advogado Alexandre Torres, ele que estava falando aí sobre essa lei que tem, né, análogo à escravidão aqui no Brasil, e a gente tá trazendo essa informação através dessa operação da Polícia Federal que teve hoje ali no município de Maués, aqui no interior do Amazonas, onde 70 trabalhadores foram resgatados, né? E a denúncia operação é que eles estavam ali trabalhando, em média, por dia, eles conseguiam cerca de 6 quilos de ouro. A gente vai recalcular aqui, né, que 1 quilo de ouro custa 316 mil reais. Não, é o seguinte, aqui era 316 mil reais o valor do quilo do ouro que você estava falando. 1 quilo. Tá, então é 316 mil reais, que se eram 6 quilos por dia, daí mais de 1.800.000 reais, né? Por isso que a Polícia Federal também constatou essa situação. Então é isso, Karime e Cid. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Vamos falar agora de política. Vamos aguardar Cíntia Blin, que está aqui se posicionando nos estúdios, e vamos falar sobre os bastidores da política local com ela. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, deu ruim aí, parece, para o pré-candidato a prefeito, o deputado federal Alberto Neto, justo às vésperas da visita de Bolsonaro aqui em Manaus, e foi justamente por esse motivo, porque ele está sendo acusado de crime eleitoral, propaganda antecipada, propaganda irregular, tudo por causa de um banner gigante que ele colocou ali na Ponte Rio Negro. É isso mesmo, Cíntia? Conta mais. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, menina, deu maior polêmica esse negócio de pendurar esse banner gigante. É um banner que dizia, já não tá mais lá, viu? Mas tá escrito Eu Vou, estava escrito no dia 3 de maio, às 19 horas, Arena Amadeu Teixeira, Bolsonaro em Manaus. Aí tem a imagem de Jair Bolsonaro abraçando Alberto Neto, que é deputado federal, mas também é publicamente dito, né, que ele é pré-candidato a prefeito de Manaus. Aí há uma divisão no mundo jurídico, porque, como o advogado gosta de falar, né, depende. Tem gente que considera que houve ali que houve uma infração, porque não poderia ter colocado esse banner gigante
lá na ponte sem permissão do governo. Então, ok, essa infração ela está cometida, não há qualquer discussão sobre isso. Mas essa seria uma infração administrativa. E aí, ok, se resolve. Qual que é o problema? Qual que é a discussão? Teve propaganda eleitoral antecipada ou não teve? Para alguns juristas, houve sim, porque apesar de não estar dito explicitamente, vote em mim, esse explicitamente é tudo muito subjetivo realmente. Então, quando ele fala vote em mim, seria propaganda, mas se ele fala eu quero seu apoio, também seria propaganda. Se ele fala não esqueça de mim, enfim, tudo que leve a um pedido de voto é propaganda antecipada. Nesse caso, ele não falou nada, é apenas o banner, mas para alguns juristas houve sim propaganda porque ele aparece ao lado de Bolsonaro, aparece ele na imagem. Se aparecesse somente Bolsonaro, não seria nenhum problema. Mas para outros, não houve qualquer pedido de voto em apenas o banner aí anunciando que Bolsonaro vai estar em Manaus. Então, está dividido. Agora, que houve a infração por utilizar esse espaço público sem permissão, aí de fato houve. E nessa, a gente teve ele colocando o banner e tendo que tirar imediatamente. Então, de qualquer maneira, foi um prejuízo, né? Para essa pré-candidatura, para esse evento, enfim. Ficou parecendo que não houve um planejamento, não houve um respeito da lei, de qualquer forma. E isso causou uma certa polêmica. A multa por ter colocado o banner lá sem permissão, e se for considerada ali uma propaganda eleitoral, ela vai de 5 a 15 mil. Isso porque o banner é realmente muito grande, né? Isso é considerado, ele ultrapassa 4 metros quadrados da faixa. Mas ele foi retirado, hoje de manhã já não estava mais lá. É isso, aconteceu toda essa polêmica. Mas a pessoa, se a moda pega também, sai colocando banner gigante, tudo quanto é lugar. Aí a questão é se o Estado vai autorizar ou não. Teatro Amazonas vai ficar pequeno para um monte de banner que a galera vai querer colocar, né? É isso, mas a gente tem que prestar atenção, porque tem muito outdoor também com parlamentar, políticos em geral, dizendo... Ano passado a gente viu, né? Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Então, é porque... É muito tênue essa interpretação, não é? Eu acho. Tem um passeio ali que... Peraí, eu só tô dando Feliz Natal, eu só tô dizendo... sei lá. Só tô fiscalizando uma feira, eu só tô olhando o buraco dessa rua. É muito complicado esse período, mas assim, o que acontece? Depois disso, há a possibilidade aí de Marcelo Ramos, que também é pré-candidato, entrar com algum tipo de representação contra a pré-candidatura aí contra esse ato, na verdade, de Alberto Neto. E eu conversei com ele e ele falou que o jurídico tá verificando. Então, assim, isso abre espaço para que outras pessoas que estão também na disputa entrem com representações, fica mais de olho. Então, apesar de ter esse lugarzinho que você pode passear, tô fazendo nada, tô só divulgando aqui o evento, você acaba encontrando problema com a concorrência. Então, abriu espaço e... O pessoal ficar atento, né? É verdade, nesse momento tá todo mundo de olho. Eu já me sinto totalmente em clima de campanha, apesar de, em teoria, ainda não ser. Karime, Cid. Bom, Blink, vamos dar sequência aí falando sobre a visita ainda do Bolsonaro aqui em Manaus. A Michelle Bolsonaro confirmou que vem também. Tinha dito que não vinha, que estava doente, que não sei o que e tal, mas agora vem. Sabemos que tem programação sexta e sábado contando com o casal. Inclusive, parece que a Arena Amadeu Teixeira foi alugada por R$7 mil para essa agenda. Confere tudo isso, não? Confere. Então, a Michelle ficou doente realmente, né? Ela foi aí diagnosticada com... esqueci o nome da doença. Foi uma virose. Era uma virose, e a gente tinha falado aqui. Sim, nós falamos. Aí, ela teria que ficar 8 dias isolada e tudo mais. E por isso se falou... E agora? A gente contou aqui, né, que iria cair justamente durante essa visita e que poderia não vir. O que está sendo dito sim, ela virá, tanto ela quanto o Bolsonaro. E aí, quando a gente fala da Michelle, a gente está falando necessariamente da Débora Menezes, porque ela quem fez a proposta, né, ela é deputada, ela fez a proposta para que a Michelle recebesse o título de cidadã do Amazonas. Então, é um evento super voltado para o PL Mulher, fala muito ali com a Débora Menezes, apesar de que o PL Mulher teve aquela disputa, né? Disputa não, na verdade, Alberto Neto simplesmente foi lá e colocou a filha para presidir. Mas
quem fez a proposta da Michelle ganhar o tal do título foi Débora Menezes. Então, ela quem vai, digamos, o que eu espero é que Débora seja a que vai ser a anfitriã aí desse PL Mulher nesse evento. Quanto a Bolsonaro, ele vem com uma missão certa que a gente já sabe, que é apoiar aí Alberto Neto e fazer Alberto Neto crescer nas eleições. Crescer nas eleições não, na pesquisa de intenção de votos. Inclusive, Alberto Neto vai receber na casa dele, Bolsonaro, viu? O que eu acho mais que justo, já que Alberto Neto foi tantas vezes pra casa de Bolsonaro, eu diria até que é uma vingança. Então, sobre a Arena C7000, tem uma empresa que é a Star Mix Soluções Limitada. Ela fez aí realmente o aluguel por 7 mil para esse evento do PL. E essa empresa, eu fui ver lá no CNPJ dela, ela tem como KENAI principal atuar em palcos, aluguel de palcos, coisa assim, cuida de fazer eventos realmente. E o dono dela é o Ricardo Ribeiro Veloso. Então, o PL disse que contratou justamente essa empresa e essa empresa está à frente. Então, por isso que está sendo feito aí dessa forma, que foi 7 mil o valor. E eles novamente estão tendo cuidado, ou estão sendo, na verdade, questionados sobre, e aí, está se fazendo ou não propaganda eleitoral? E eu acho que vão ter um cuidado redobrado com isso, porque agora tá todo mundo de olho. Ainda mais depois da faixa, né? Exatamente. Teve que tirar aí a faixa, então acho que é todo mundo ficar com o pé atrás, ficar preocupado lá, a equipe jurídica pode, não pode. Medir as palavras ali, né? Sem dúvida. Karime, Cid. Agora, Cíntia, depois de toda essa agenda do Bolsonaro aqui em Manaus, parece que o Lula também já tá pesquisando viagens para Manaus também, não é isso? Tá buscando os voos, né, pra cá. Exatamente, né? E a gente pode entender isso também como uma forma de fortalecer a campanha de Marcelo Ramos? Sem dúvida. Isso também foi anunciado pelo próprio Marcelo Ramos, e o PT aqui tá falando que há essa intenção de Bolsonaro chegar por aqui. Bolsonaro não, Lula chegar por aqui também, e agora que Bolsonaro tá vindo, Lula também vai aparecer justamente para apoiar essa pré-candidatura aí de Marcelo Ramos. Mas ele falou que o partido está conversando com Lula, tá querendo que isso aconteça, ainda não tem uma coisa firmada, né? Ainda não tá tão definido como o Bolsonaro, que já tem data e tudo mais, mas o PT Amazonas está fazendo o esforço para receber Lula, e ele também colocar o peso dele aí no campeão dele, que no caso é Marcelo Ramos. Só para lembrar, a visita do Bolsonaro é agora, esse fim de semana, né? Dia sexta-feira, não? Sexta-feira, dia 3, não é isso? É dia 3. Dia 3 e 4. 3 e 4, pronto. Agora de maio, pronto, é isso aí. Exatamente. Karime, Cid. E o governador Wilson Lima entrou de cabeça na campanha de reeleição da prefeita de Presidente Figueiredo, que tem sido aí tratada com comentários bem estranhos até, né? A Patrícia Lopes. Como é que tá isso aí? Sim, ele vai amanhã fazer o anúncio aí da pré-candidatura de Patrícia Lopes, que é atualmente a prefeita de Presidente Figueiredo, como falou o Cid, e naturalmente candidata à reeleição. Então, ele quem vai apoiar, ele vai trazer esse nome. Assim como ele está adotando o Roberto Cidade para Manaus, ele vai fazer o mesmo com Patrícia Lopes lá em Presidente Figueiredo, que é outra cidade que tem uma disputa tão forte quanto em Manaus. Manaus, claro, por ser a capital, tem todo um apelo, todo mundo tá de olho, mas em Presidente Figueiredo a coisa também, o bicho tá pegando, entendeu? Também tem muita gente querendo essa cadeira que hoje é ocupada por Patrícia Lopes, e a gente vai ficar de olho. Eu trago mais informação para você amanhã. Obrigada, Cíntia. Até amanhã, então. 18 horas. Olha, saiu hoje aí o aviso, né, de licitação para a contratação de empresa especializada para asfaltar os primeiros 20 quilômetros do trecho C da rodovia BR-319, mais precisamente entre o quilômetro 198 e o quilômetro 218. Será que agora vai, hein, Cid? Bom, a gente sabe que o valor estimado dessa obra é de 180 milhões de reais, como explica o repórter Felipe Távora. O
aviso de licitação publicado no Diário Oficial da União é para a contratação de empresa especializada para a execução dos primeiros 20 quilômetros do trecho C da rodovia BR-319. O trecho vai do quilômetro 192,2 até o 218,2. O senador Eduardo Braga afirmou que esse é mais um passo de progresso em relação aos projetos que envolvem a BR-319. Isso é importante porque são os primeiros 20 quilômetros que voltam a ser contratados para ser asfaltados ainda nesse verão. Depois virão os outros 30 quilômetros, porque tem uma parte desses 30 quilômetros que precisa atualizar projeto. Portanto, é mais um passo no sentido de que a BR-319 está andando. A BR-319 é a única rodovia que liga Manaus a Porto Velho, capital de Rondônia. Ela possui mais de 800 quilômetros quadrados e foi construída na década de 1970. Devido à falta de manutenção, diversos trechos da rodovia se tornaram intrafegáveis. Na seca, os problemas são buracos e muita poeira. Já durante o período chuvoso, atoleiros se tornam um desafio. Atualmente, somente os trechos próximos às capitais de Porto Velho e Manaus são asfaltados. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora 6 horas e 30 minutos. Daqui a pouquinho, no 18 horas, em Brasília, a votação para a volta do DPVAT fica para a semana que vem. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã, a previsão é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 59%. A umidade relativa do ar gira em torno de 77% e 97%. 18 horas. E o Rio Negro subiu mais 5 centímetros de ontem para hoje e eleva aí o nível das águas do Porto de Manaus para 25 metros e 34 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. E amanhã, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, e o segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, o horário de funcionamento do comércio de Manaus para esta quarta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, no centro, vai funcionar das 8 da manhã até o meio-dia. Os shoppings, Cid, também vão funcionar com horário diferenciado. A maioria abre só na parte da tarde, a partir do meio-dia. Com exceção do shopping Cidade Leste, que vai funcionar das 8 da manhã até às 3 da tarde, e o Secomis, que não vai abrir. 18 horas. Bom, a polícia procura um entregador por aplicativo que foi filmado passando a mão nas partes íntimas de uma adolescente de 16 anos. Pois é, a jovem foi pega de surpresa e toda a ação foi flagrada por câmeras de vigilância, como explica a repórter Nathalie Moraes. Um motociclista que trabalha como entregador por aplicativo foi flagrado por uma câmera de segurança abusando de uma adolescente de 16 anos. Segundo informações de testemunhas, tudo aconteceu no momento em que a jovem voltava da escola. Ela tinha acabado de descer do ônibus e seguia para casa. As imagens que viralizaram nas redes sociais são chocantes e mostram o suspeito passando a mão nas partes íntimas da vítima. O caso aconteceu entre as ruas Armando Mendes e Homero de Miranda Leão, no bairro do Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus, na tarde desta segunda-feira. As ruas são bastante desertas. A moça caminhava pela rua carregando uma mochila quando o motociclista, que também carrega uma mochila de entregador, passa por ela e volta. Em seguida, o homem aborda a jovem, que se assusta. Não é possível saber o que ele fala para ela, mas pelas imagens que foram divulgadas, parece que ele pede uma informação. Quando a jovem começa a explicar, ele passa a mão nas partes íntimas dela e em seguida foge. Até o momento, a adolescente vítima de importunação sexual não registrou o boletim de ocorrência. Esse é o segundo caso de importunação em menos de 10 dias flagrado por câmeras de segurança. Nos últimos 3 anos, aqui no Amazonas, foram 215 casos de importunação sexual. Só no primeiro trimestre desse ano, a Secretaria de Segurança Pública do Estado já registrou 20.
Em casos como esse, é importante que a vítima procure o DIP mais próximo ou ligue para o 181, o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. É importante que a sociedade como um todo tenha consciência de que quando alguém diz não, é não. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Novos passos aí para a regularização dos flutuantes no Tarumançu foram dados nesta segunda-feira em reunião com o no Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, com a presença de representantes da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Bom, Cid, ficou acertado o seguinte: na próxima sexta-feira vão fazer uma visita técnica no Tarumançu para definir os flutuantes que poderão ficar como moradia. Vamos conferir mais detalhes desta reunião agora com André Meirelles. Durante uma reunião no IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, na tarde desta segunda-feira, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas definiu que o grupo de trabalho dos flutuantes do Tarumançu vai fazer uma nova visita no local na próxima sexta-feira com técnicos do órgão para fazer o levantamento dos flutuantes que funcionam apenas como moradias para facilitar o licenciamento, como explica o gerente de recursos hídricos do IPAAM, Daniel Nava. Nessa próxima sexta-feira, nós vamos fazer o levantamento em campo. Nós estamos fazendo esse levantamento também associados à Associação de Moradores do Tarumã. Então, são pessoas que já se articularam em termos de organização e que, através das nossas atividades, onde nós vamos ver as questões ambientais, como, por exemplo, o tratamento de efluentes da cozinha, do banheiro, como fazer com que isso não seja jogado in natura no rio. Um termo de cooperação vai ser firmado entre a Defensoria e o IPAAM, com o intuito de identificar os flutuantes utilizados exclusivamente como moradias, facilitando assim o processo de licenciamento. Assim, as estruturas vão ser incluídas em critérios para um licenciamento mais simplificado, que vai exigir menos requisitos, como o aval da Marinha do Brasil e a instalação de estações de tratamento de esgoto, como explica o titular da Defensoria Especializada em Interesses Coletivos e coordenador do grupo de trabalho, o defensor público Carlos Almeida Filho. Técnicos do IPAAM estarão conosco para acompanhar tanto os flutuantes e moradias tradicionais, além da observação das estações de tratamento de efluentes, que são importantes para a contextualização do âmago ambiental da demanda. Isso vai facilitar a nossa observação, principalmente com a presença dos técnicos do próprio IPAAM, fazendo com que nós possamos apresentar, dentro do processo de toda a conjuntura de defesa, elementos mais detalhados sobre a realidade. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 37 minutos. Vamos para Brasília? Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Bom te ver, tudo bem, Cadu? Então, vamos lá. Vamos falar de DPVAT, Cadu. Ai, meu Deus, será que vai voltar esse negócio? A Comissão de Constituição e Justiça adiou para a semana que vem a votação desse projeto de lei proposto pelo governo Lula para ressuscitar esse imposto, Cadu. E aí, como é que tá essa história? Boa noite, conta pra gente. Alô, Cadu, a gente está te vendo. Oi, Karine, oi. Agora sim, vamos lá. Sim, eu que apertei o botãozinho aqui, desculpa. Vamos lá. Adiou pra semana que vem, Karine, mas do dia 9 não passa, viu? Eita. Boa noite pra você, minha querida. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, ouvintes. Karine, há quem reclame e há quem celebre. O fato é que há um entendimento entre os partidos e o governo de aprovar o DPVAT. Que não vai ser mais DPVAT, viu? Vai ser SPVAT. Seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidente de trânsito. Hoje, o projeto de lei complementar que ressuscita o DPVAT, ele seria votado hoje na CCJ do Senado, mas o presidente senador Davi Alcolumbre disse que por motivos de ajuste regimental e tal, decidiu conceder vistas. E aí a votação foi adiada para o dia 9 de maio. E o acordo entre ele, Davi Alcolumbre,
e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é colocar o DPVAT em votação no plenário também no dia 9, assim que o projeto de lei complementar for aprovado na CCJ. Por quê, Karime? A questão em jogo nessa matéria não é só o DPVAT, está em jogo também aquele jabuti de 15 bilhões de reais que foi colocado dentro do projeto de lei do DPVAT. A gente contou essa história, né, Karime? Sim. Na Câmara dos Deputados, quando o DPVAT foi aprovado, foi incluída ali na meiuca uma emenda que autoriza um crédito de 15 bilhões de reais. É um furo no teto de gastos do governo. Portanto, há um acordo entre o governo federal e o Congresso Nacional para aprovar essa matéria, porque o governo prometeu usar parte desse dinheiro para bancar o PERSE, aquele programa que ajuda empresas de turismo, empresas de eventos, o setor hoteleiro, enfim, o pessoal de turismo, né? Que está em vias de ser aprovado também lá no Senado. Vai ser mexido, já sabe que o projeto vai ser mexido, vão ampliar o número de beneficiados, ou seja, mais dinheiro para o governo ter que compensar. Então o governo está se preparando para isso, e outra parte desses 15 bilhões vai para bancar os 5 bilhões em emendas da comissão que foram vetados pelo presidente Lula e que deixou o Arthur Lira bastante furioso. E está furioso até hoje, ele quer mandar demitir o Padilha, quer demitir a Anísia Trindade, tudo isso na cortina aí tem esses 5 bilhões, é que ele quer esse dinheiro, custe o que custar. E esse dinheiro, Karime, vai deixar todo mundo feliz, esses 15 bilhões, viu? Ou quase todo mundo, né? Todo mundo quer. Todo mundo quer. A gente que vai, assim, a gente que vai ter que pagar de novo esse imposto não tá feliz, não. Exatamente. Só eles que vão ficar felizes lá, os acordos políticos dos bastidores. Agora, Karime, a gente fala, né? Esse DPVAT, tem gente que diz que é imposto, outras pessoas dizem que é contribuição, que é taxa, que é seguro, ninguém sabe, mas tudo aquilo que sai do nosso bolso para os cofres do Estado é imposto, e né? É obrigatório. E é obrigatório, então é imposto. E é obrigatório. E esse DPVAT deveria ser opcional. Né? Primeiro, eu acho que o Estado não deveria se meter nessa história, deveria ser os bancos cuidarem disso aí. Paga quem acha que é legal, simples. Sim. Exato. Mas eles estão contando e assume as consequências. Pois é, só que eles estão contando com esse dinheiro para fazer outros acordos, aí dana tudo. Exatamente. Mas é isso, gente. O DPVAT está vindo e todo mundo vai ficar feliz com aqueles 15 bilhões que estão na gaveta, que vai ser liberado também. Karime Cid. A gente fala isso aqui assim numa tranquilidade, meu irmão. Meu Deus. Mas enfim, é assim que a vida segue, né, Cadu? E um estudo aí revelou que a base do governo Lula perdeu espaço nas redes sociais para a direita de Bolsonaro. Como é que é isso aí? É isso, Cid. O FGV constatou o que tem sido claro e cristalino aqui em Brasília, né? A gente nota um governo analógico que foi surpreendido pela força da direita nas redes sociais, principalmente a direita conservadora, aquela mais alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A FGV fez uma análise do Facebook, do X, que é o antigo Twitter, e do Instagram, entre os meses de janeiro e abril desse ano. Identificou aí que os deputados, senadores, militantes do bolsonarismo tiveram um altíssimo engajamento em temas como o PL da saidinha, que o engajamento foi de 78%, a PEC das drogas, que o engajamento de 82%, e aquela questão do aborto, que foi julgada, da descriminalização do aborto, que foi tratada pelo STF, que reverbera no governo, né? O engajamento foi de 63%, enquanto que a base de apoio ao governo obteve um engajamento bem menor, menos que 10% nesses 3 temas, para você ver, comparar aí o nível de atuação nas redes sociais da direita e também da direita conservadora. O único tema, Cid, que a base de apoio ao governo teve um melhor engajamento, uma melhor performance nas redes sociais, foi sobre aquela questão da prisão do deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco, né?
foi discutida na Câmara a manutenção ou não da prisão de Chiquinho Brazão. E nessa questão aí a direita tropeçou um pouco, acharam que o discurso foi evasivo e a esquerda acabou sobrepondo nesse debate. Esse estudo, Cid, mostra que o governo Lula não tem conseguido propagar as suas ações, seus resultados nas redes sociais. Essa tem sido uma reclamação do presidente Lula. O governo tem atuado relativamente bem nas questões econômicas, mas deixou todo o resto passar. Talvez tenha tido boas ações, mas isso não chegou até nós, né? Esse que é o problema. Chegou até nós as questões ideológicas, as pautas de gênero, né? Que foram trazidas pela militância da direita ou da esquerda. Isso que chega. Agora, a pauta de governo, ações de governo, isso não está chegando nas redes sociais de muita gente. Mas o governo até divulga, né? Impulsiona, mas isso não chega no devido engajamento porque existe uma rejeição muito forte. É um fronte de batalha, Cid, que o governo precisa se preparar melhor. O governo Lula ganha na TV, né, principalmente a TV aberta, mas perde feio nas redes sociais. Esse é o diagnóstico da FGV. Cid, Karime. Agora vamos então aos outros destaques de hoje aí em Brasília. K2, rapidinhos o dia, traz pra gente. Bora de rapidinha, Karime, Cid. Hoje o governo federal publicou no Diário Oficial da União e entregou já ao Congresso Nacional uma medida provisória que abre crédito extraordinário de 369 milhões de reais ao Ministério da Integração Nacional para atender os municípios que possivelmente vão ser afetados, que vão com emergência, calamidade pública em decorrência do fenômeno El Niño. Isso mostra que o governo está se antecipando também à crise que está vindo por aí, por causa da estiagem na região norte também. Pode ocorrer em todo o país, mas está atento às questões da região norte. Esse dinheiro vai ser usado em ações de defesa civil, como compra de água, comida, colchão, recuperação de vias, né, reconstrução de pontes, enfim. Essa informação é muito importante para o estado do Amazonas, que vem buscando a ajuda do governo. A gente já contou que o governador do Amazonas esteve aqui, alguns deputados estão conversando, Saulo Viana já conversou com o Valdez, né, com o ministro Valdez Góes, para falar sobre também ações de defesa civil. A bancada do Amazonas vem conversando com os ministérios, né, pedindo ajuda. Hoje, por exemplo, o deputado Paulderney Avelino, o único da bancada do Amazonas que veio a Brasília nesse recessinho aí do Arthur Lira, né? Ele é o único que está aqui, viu? Ele está trabalhando. Ele conversou com a chefia da Receita Federal, ele pediu que os erros do ano passado não sejam cometidos esse ano. Ele pede que as cargas sejam liberadas de forma mais rápida caso a estiagem afete o trânsito de cargas do Porto de Manaus. A gente lembra que houve aquele trânsito e houve muita paralisação de cargas, né? Por conta disso, houve um problema aduaneiro nessa questão. Então, ele já alertou a Receita Federal para que essa questão não volte a acontecer. E mudando de assunto, Karime, vocês falaram aí do Dia do Trabalho, né? Amanhã, feriado aí, vai ter pronunciamento do governo em rede nacional, mas o presidente Lula não vai discursar. Quem vai discursar no lugar dele é o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. A intenção, Karime, Cid, é evitar um desgaste ainda maior na imagem do presidente Lula, principalmente agora na discussão desse projeto de lei complementar que regulamenta a atividade dos motoristas de aplicativo. Há uma grande rejeição ao presidente Lula vindo desses motoristas que são profissionais autônomos e está celebrando o Dia do Trabalho. Ele pode levar mais porrada do que carinho, né? Volto com vocês, Karime. Eu ainda ia colocar um outro ponto, a história do FGTS, do saque aniversário, né? Que corre o risco de não existir mais. Ao invés disso, ao invés de ajudar a população a pegar aquele dinheirinho que já é dela para quitar algumas dívidas, fazer um mercado melhor, porque é para isso que esse dinheiro vai para a maioria dos brasileiros, ele quer endividar ainda mais a população. Ele tiro no pé. Ele quer oferecer uma linha de crédito, ou seja, é só negativo, né? Só tem anúncio negativo para fazer nesse dia 1º. E também tem a questão da contribuição sindical, o imposto sindical que o governo está querendo enviar ao Congresso, uma proposta aí para voltar à obrigatoriedade do imposto sindical. Ou seja, como você disse, né? Só pauta negativa na questão do trabalho. E, ó, Cadu, e o Lula sabe disso, tanto é que ele não vai aparecer, né? Pois é, só para encerrar essa questão também
também dos carros, os motoristas por aplicativo, é consenso de que a Uber e outros sistemas de aplicativo não apareceram para oferecer emprego para ninguém. É uma forma de você ganhar um extra. Exato. Só isso. Então não tem como driblar essa ideia. E a facilidade é justamente por não ter esses vários encargos que, né, um trabalhador empregado encarece muito. Claro. Então a facilidade é essa. Ele vai acabar com a alternativa que o povo teve para o grande desemprego que aconteceu depois da pandemia. Senão tu vai ter que fazer o mesmo com o iFood, que faz o mesmo trabalho, que junta a pessoa que quer comer com restaurante. Pronto. Com lanchonete, enfim. Não dá ideia, Cid. Olha aí. Não dá ideia, isso mesmo. Né? Melhor, vamos parar por aqui. Cadu, obrigada pelas informações, Cadu. Até Bom amanhã. Descanso, querido. Tchau, gente. Valeu. Até mais. Tchau. 18 horas. Vamos conferir o tempo, Cid? Vamos lá? Claro. O tempo para hoje à noite, né, Karime? Vamos lá. É com você. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo para esta noite, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista, gente, pode chegar a 25 graus. A umidade relativa do ar gira em torno dos 77% até os 97%. 18 horas. Economia. Muito bem, agora vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou o dia em alta de 1,64%, comercializado em R$ 5,20. O euro também fechou em alta de 1,06%, cotado aos R$ 5,54. O Bitcoin fechou desvalorizado em 3,3%, comercializado a R$ 313 mil. E o Ibovespa fechou em queda de 1,12% aos 125.929 pontos. E o Conselho da Sulframa aprovou nesta terça-feira 26 projetos industriais e de serviços que totalizam 1,73 bilhão de reais em investimentos e estima a geração de mais de 1.000 novos empregos. 18 horas. Olha, ligações clandestinas são a maior causa de incêndios residenciais do Amazonas. Até abril desse ano, foram registradas 47 ocorrências de incêndios, segundo dados do Corpo de Bombeiros, por curto-circuito em Manaus. Em todo o Brasil, gente, foram 765 acidentes envolvendo a rede elétrica. E desse total, 270 foram fatais, como explica a repórter Nathalie Moraes. Dados da Associação Brasileira de Distribuição de Energia Elétrica mostram que no ano passado, dos 765 acidentes registrados no Brasil envolvendo a rede elétrica, 270 foram fatais. Entre os principais motivos estão as ligações elétricas clandestinas, com materiais de má condição e também a qualidade e a sobrecarga. Encontrar filtros de linhas cheios de objetos plugados ou extensões, como são popularmente conhecidas, pode representar um risco grande se não houver o manuseio correto em casa, como explica o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros aqui do Amazonas, Reinaldo Menezes. As pessoas têm aparelho de som, televisão, entre outros equipamentos conectados no seu cômodo, na residência, na sala, em algum lugar, e eles pegam uma régua que foi planejada para colocar 3 equipamentos e normalmente eles colocam 4, 5 ou até mais 6, 7. Isso não foi feito para essa quantidade de aparelhos eletrônicos e com isso pode ocasionar uma sobrecarga, uma descarga elétrica que venha ocasionar um incêndio. Na manhã de hoje, um princípio de incêndio assustou os comerciantes na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus. De acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, foi apenas um equipamento que acabou pegando fogo. O coronel Reinaldo Menezes alerta para algumas medidas de segurança. O que nós orientamos é que, se for instalar 4, 5, temos esse tipo de régua, que exatamente foi planejada e trabalhada para usar em equipamentos, até 5 equipamentos. E se vier a ter um incêndio, ela tem um dispositivo, um fusível, que ela desarma, não tendo risco nenhum para os moradores dessa residência. Em caso de incêndio, outra dica é desligar o disjuntor o quanto antes e sair do local e de imediato acionar o Corpo de Bombeiros através do 193. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 53 minutos. Cid, tem o WhatsApp. Vamos conferir? Vamos lá. As participações pelo WhatsApp para você que ligou para o 994-887592. Quem mandou um áudio pra gente foi o Bruno Henrique, lá do Alvorada. Vamos conferir. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Boa noite, Cíntia. Bruno aqui da Alvorada. Ligaram aqui na Rádio Mix.
Sobre essa situação aí do Alberto Neto aí com o banner aí lá na ponte, eu creio que o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Quando é final de ano, tem um monte de deputado e um monte de candidato aí, pré-candidato, né, melhor falando, espalhando outdoor pela cidade, simplesmente dando Feliz Natal, Feliz Ano Novo, ou então prestando contas do nada, que fez um excelente trabalho durante o ano. Aí eu acho que se doeram, né? Que um outro veio, colocou um banner gigante lá, acabou que teve efeito reverso, né? Tinha gente que nem sabia que Bolsonaro vinha aqui na cidade. Aí foram dar a multa pro cara, agora é o assunto do momento. Acabou gerando efeito reverso. Acho que foi um tiro no pé, viu? Abraço. 18 horas. A gente falou sobre isso mesmo, Bruno Henrique, né? É uma linha tênue essa interpretação, né? Mas valeu, é isso mesmo. É isso. Olha, quem enviou áudio pra gente também aqui foi o Joabes, grande Joabes lá da Santa Etelvina, sempre manda. Hoje ele mandou outro áudio. Vamos conferir logo o áudio do Joabes. Fala 18 horas, Joabes aqui do Santa Etelvina, como é que vocês estão? Chuvinha ótima pra cá. Então, passando aqui pra mandar uma alusão e dizer, infelizmente, tá demais, né, esse negócio do governo aí. Eu estou errado ou eu nunca vi tanta denúncia contra um governo como esse, atualmente. Meu Deus, falta tudo, é contra a segurança, é contra os professores, é contra a saúde, é contra o pessoal da limpeza, assim, terceirizado, que presta serviço. Rapaz, é muita corrupção, é muita denúncia contra esse governo e ninguém faz nada, só fala que estão fiscalizando. Cara, por que ninguém faz nada, hein? Porque a gente só denuncia e ninguém faz nada. É isso que eu acho muito estranho. Não sei, ó. Então é isso. Cuidado com a chuva aí, bebe muita água. Um beijão pra vocês. Tamo junto! 18 horas. Valeu, Joab. Sempre ele, né, Cid? Muito obrigada. E essa pra mesmo, dá até uma certa desesperança. Ninguém faz nada. Mas a gente denuncia, né, Joabes? Estamos alerta aí também para saber e ficar em cima das coisas erradas, das irregularidades cometidas, tanto do governo federal, governo municipal, governo do estado principalmente. Obrigada pela sua participação. 18 horas. Esporte. Cid Soares já está aqui com todos os assuntos mais importantes, os destaques do esporte. Bom, o Amazonas treinou hoje lá no Rio de Janeiro para enfrentar amanhã o Flamengo no primeiro jogo pela Copa do Brasil. E a gente sabe que do lado do Flamengo, o Gabigol já está liberado para voltar em campo, né? As histórias são essas mesmo. O Amazonas já está no Rio, já treinou. O atual campeão da Série C será a quinta equipe amazonense a pisar no Maracanã. E a partida marca aí o retorno de um time baré ao Maracanã após 25 anos. E sim, também, o Gabigol chegou hoje ao centro de treinamento lá no Ninho do Urubu para se apresentar ao Flamengo após 36 dias afastados depois da punição. Segundo aí, dizem que é a tentativa de fraude do exame antidoping. Gabigol conseguiu o efeito suspensivo hoje de manhã e já se apresentou ao clube. Eram 2 anos, não é? Mas, enfim, você sabe como é essas histórias, né? Denunciaram e tarará, até agora não saiu nada. Comprovar que é bom. Comprovar que é bom, nada. Nada. E tá de visual novo, o Gabigol, inclusive, né? Tá loiro. Bom, a apresentação do Flamengo rolou aí às 15h, finalizando a preparação para o jogo contra o Amazonas amanhã pela terceira fase da Copa do Brasil. E na sequência desse jogo, o Amazonas viaja para Campinas, onde vai encarar a Ponte Preta pela Série B. E o Bahia e Criciúma estão se enfrentando nesse momento. Eu não consegui ver aqui como é que tá aqui. Mas deixa eu só tentar ver essa parcial aqui de novo. Consegue ver? É que a internet falhou aqui. Poxa vida, deixa eu ver aqui. Onde é que você estava vendo? 0-0, continua 0-0, tá no intervalo. Bom, e assim, cadê aqui? Tá aqui. Bahia e Criciúma se enfrentando agora, tá no intervalo 0-0. O jogo começou às 6h na Arena Fonte Nova. Jogo que abre a terceira fase da Copa do Brasil. A partida de volta está marcada para o dia 23 de maio, no mesmo horário, no Heriberto Rus,
lá em Santa Catarina. O Operário enfrenta o Grêmio dentro de alguns instantes em busca da classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Os times vão ao campo no gramado do Hermano Kruger, lá em Ponta Grossa, no Paraná, e a partida rola às 7 da noite, já começa. No mesmo horário, o Atlético Mineiro enfrenta o Sport. Mesmo horário não, um pouco depois, 8h30 da noite, né? Também em busca da classificação da próxima fase da Copa do Brasil. Os times vão a campo no gramado da Arena MRV em Belo Horizonte, Minas Gerais, 8h30 da noite, tá marcado então. E ontem a Defensoria Pública do Estado do Amazonas entrou com a ação civil pública na Justiça do Estado, né, pedindo aí a diminuição de 30% nos valores do ingresso, como falamos aqui ontem, contra esse jogo entre Amazonas e Flamengo. Só que, de acordo com a ação civil, o Amazonas inicia aí a comercialização dos ingressos por meio da plataforma Ache Tickets de maneira abusiva. E a juíza Bárbara Folhadella Paulaim, plantonista da comarca de Manaus, negou no fim da tarde de ontem um pedido de urgência. A gente não tinha dado essa notícia ainda, né, que solicitava essa concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, que foi feito pela Defensoria Pública. Ou seja, a suspensão por 48 horas até a empresa responsável e o Amazonas reduzissem 30% dos valores do ingresso para o jogo do Flamengo não está valendo. E a juíza informou ainda que deixará a apreciação do pedido da Defensoria para o sorteio e posterior encaminhamento ao juízo competente. Até ou seja, lá já deu 2035 e já está em outra seita. É o que tínhamos para hoje. Obrigada, Cid. Valeu. 18 horas. Muito bem, agora faltando um minutinho para as 7, vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A denúncia de fraude numa ata de registro de preços da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, a ADESAM, movimentou os bastidores políticos do Estado hoje. A ADESAM é a agência que mais recebe recursos públicos do Estado para projetos. São dezenas de milhões de reais por ano. A própria agência revelou ao Tribunal de Contas a falsificação de uma ata milionária para as obras e reformas em dezenas de prédios sob sua gestão. E mais, envolvendo como beneficiário do esquema um chefe de departamento da Amazonas Tour, ou seja, um servidor com cargo comissionado. Mas a repercussão política ficou mesmo apenas nos bastidores. Nem o governo do Amazonas, nem parlamentares se manifestaram publicamente sobre o escândalo. O caso, segundo a ADESAM, foi informado à polícia, que até agora nada falou. O resultado das investigações deve ser informado à sociedade, ou ficará a impressão de que há algo ou alguém a esconder, ou que as autoridades compactuam com a ilegalidade que envolve milhões do dinheiro do contribuinte. 18 horas. 7:01, ficamos por aqui agradecendo a sua companhia. Muito obrigada, boa noite, um beijo, até amanhã. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, um bom feriado para todos e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.